Você quer acompanhar informações importantes de interesse da comunidade evangélica? Quer saber mais sobre as celebrações do Jubileu de Carvalho da nossa igreja? Fique de olho na nossa Agenda Gospel. Fique atento, porque a mensagem de Deus, ela é importantíssima para nossas vidas. Quer que o milagre aconteça em sua vida, saia da sua zona de conforto. Eu acredito que Deus vai continuar falando no seu coração através dessa mensagem poderosa. Tudo isso no programa Cristo na Sua Casa. Aguarde só um pouquinho que já estaremos de volta. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Abençoados irmãos e amigos, desejamos que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Mais uma vez, visitamos a sua casa, a sua família, levando a palavra de Deus aos vossos corações. Está começando mais uma edição do programa Cristo na Sua Casa. Milhares de irmãos e amigos também estão sintonizados conosco neste momento. E onde quer que você esteja, tenha certeza que as bênçãos e graças do Senhor se derramarão sobre o seu lar. Informamos que o nosso programa é reapresentado aqui nesta emissora, às segundas e quartas-feiras. Informe aos seus parentes, seus amigos, que o programa Cristo na Sua Casa também pode ser visto pela internet. Basta acessar cristonasuacasa.com.br. Pode ser visto e revisto sempre que desejar e aonde você estiver. Agora, temos informações importantes para você e toda a abençoada comunidade evangélica. Trazemos novos momentos da maravilhosa celebração do Jubileu de Carvalho da nossa igreja. 80 anos da Assembleia de Deus em Tucuruí. Fique atento, tudo isso está na nossa Agenda Gospel.
Apoio Cultural. Loja Centro, o centro de compras. Venha orar conosco, participe das atividades da nossa igreja, junte-se a nós, aqui na Assembleia de Deus em Tucuruí. 80 anos de Pentecostes, a Assembleia de Deus é lugar de gente abençoada. Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podem tomar assentos. Eu sou grato ao meu Deus pelo privilégio de poder estar aqui. E um privilégio poder estar ministrando para este povo abençoado que é o povo de Deus. Faço com muita responsabilidade, com muito temor, que ocupo essa tribuna, lembrando sempre de onde Deus me tirou, da cidadezinha de Raposos, que ninguém sabe onde fica, a não sei quem veio de lá. E o Senhor me tem levado a pregar a sua palavra em muitos lugares, muitos países, em todos os continentes do mundo. Eu tenho pregado a palavra de Deus. Deus tem aberto portas para isto, mas não escolhemos lugar para pregar. Pregamos onde Deus manda e pregamos o que Deus manda. Houve momentos do ministério em que comecei a me preocupar em elaborar muito a mensagem, pensando que era a minha transmissão da mensagem que tivesse algum poder para salvar, até que me voltei à palavra de Deus. E eu tenho descoberto por todos esses lugares onde tenho passado, em alguns países onde a dificuldade da língua é muito grande, onde para eu me comunicar com eles tenho dificuldade muito grande. E quando chega a essas situações, a única coisa que eu faço é entregar a Bíblia e ler a Bíblia para este povo, e ver como a Bíblia Sagrada tem um poder muito grande para penetrar os corações. Pastor Ageu, seu ministério é um ministério fantástico, pastor. Ministério de colocar a Bíblia na mão do povo. A salvação chegou à minha casa, porque um dia, um tio meu que hoje está com 94 anos de idade, ele era criança e o pai mandou que ele levasse uma galinha para vender na cidade, para jogar o dinheiro no jogo do bicho. Meu tio encontrou um lugar onde estavam vendendo livros velhos e ele trocou a galinha por uma Bíblia usada. Levou para o meu avô e disse: olha, eu não joguei no lixo, no bicho, eu troquei a galinha neste livro. Meu avô começou a ler o livro e passou a fazer culto doméstico lendo a Bíblia. Meu avô nunca entrou numa igreja evangélica, morreu sem conhecer uma igreja evangélica, mas conduziu a família no conhecimento da palavra de Deus, por causa de uma Bíblia que foi publicada, por causa de uma Bíblia trocada por uma galinha. E eu descobrindo isso, onde eu chego, o que eu faço é ler a Bíblia e pregar a Bíblia, porque esta palavra tem poder para penetrar os corações, para salvar, transformar. A Bíblia, ela está acima da igreja, ela está por baixo da igreja, na frente da igreja, do lado da igreja, em toda parte cabe a Bíblia. Ela está por cima porque ela é a autoridade sobre a igreja. Ela está por baixo porque a igreja está fundamentada na palavra de Deus. Ela está na frente porque ela que nos guia. Ela está atrás da igreja porque a palavra de Deus diz que você vai ouvir a palavra que está atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Ela está sempre à sua direita, à sua esquerda, te amparando. A palavra de Deus é tudo o que nós necessitamos, e eu vou ler nela um verso agora, no Evangelho de Marcos, capítulo 4,
verso 35. Mas nós vamos ter, os que gostam de acompanhar na palavra de Deus, vai manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos citar diversos versos e prosseguir aqui nesta meditação na palavra de Deus, e vamos permitir que a palavra de Deus fale conosco nesta noite. E o Espírito Santo que inspira esta palavra vai trabalhar em cada coração. Evangelho de Marcos 4:35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Lucas narrou a mesma história, só que ele usou a expressão em um daqueles dias. Mateus narra o mesmo evento, mas ao anteceder o evento, Mateus narra que aquele dia Jesus esteve em Cafarnaum ministrando, fazendo milagres, curando, abençoando o povo. Os discípulos estavam junto com o Senhor Jesus. Era um momento glorioso. Eu intitulei esta mensagem: um dia com Jesus. Nós vamos analisar um dia com Jesus. Não vai dar para analisar o dia completo, porque quando tomamos as narrativas de Mateus, de Marcos e de Lucas, nós descobrimos que foi um dia de muitas atividades, que nós não teríamos de maneira alguma condições de narrarmos todas as atividades de Jesus. Mas quando nós observamos aqui um dia com Jesus, um dia muito especial, em que os 12 discípulos de Jesus estavam ministrando junto com Jesus. Jesus curava os enfermos, os discípulos ali estavam. A multidão queria chegar perto de Jesus, e era comum que procurassem um dos discípulos de Jesus para pedir ajuda, pedir apoio. Aquilo tornava os discípulos também pessoas importantes naquele evento. Queriam se aproximar de Jesus, iam falar com os discípulos. Então os discípulos, de uma certa forma, estavam também em evidência junto com Jesus. Era um dia de fama, um dia de glória ali dos seus discípulos. Eu estive num evento ali em São Paulo, no Congresso Mundial das Assembleias de Deus, em que o presidente Fernando Henrique estava naquele evento, e eu estava no palanque ali pertinho do presidente Fernando Henrique. Me senti tão importante de estar ali perto do presidente da República. O presidente me cumprimentou, não foi nem eu que fui a ele. Ele cumprimentou ali educadamente as pessoas que estavam ali. A gente se sentiu tão importante. Então imagino como se sentiam os discípulos ao lado de Jesus, fazendo milagres e maravilhas, poder de Deus manifestando, e os discípulos de Jesus ali ao lado. Era um dia de fama, um dia de glória. Mas a Bíblia diz que naquele dia, aí Jesus disse para os discípulos: olha, passemos para o outro lado. Vamos passar para o outro lado do lago, do mar. É um mar de água doce. E aí os discípulos, eu imagino os discípulos agora pensando: mas espera aí, está tão bom aqui, olha essa multidão, que gostoso, uma multidão como essa. Agora passar para o outro lado, o que é que tem do outro lado? Do outro lado era uma aldeia de gentios, predominantemente gentios, de pessoas que não se interessavam por Jesus. Então os discípulos já imaginavam: lá do outro lado não vamos ser recebidos por uma multidão. Lá do outro lado, nós não vamos estar nesse momento de fama e de glória que nós estamos desse lado. Mas irmãos, se nós queremos ter uma experiência com Jesus, nós temos que estar dispostos a passarmos para o outro lado. O que significa nós deixarmos a nossa zona de conforto. Está tão confortável aqui, mas está na hora de passar para o outro lado. Está na hora de deixar o conforto. Para a igreja estava tão confortável dentro do templo, tem acomodações confortáveis, mas o pastor decidiu ouvir a voz de Deus que o dirigiu: passe para o outro lado.
mas lá está difícil, é matagal, tem que preparar, tem que limpar, tem que arrumar, tem que gastar dinheiro, mas vamos passar para o outro lado. Preparar um evento como este tira o pastor da zona de conforto, tira a igreja da zona de conforto. Agora tem que apoiar, agora tem que dar dinheiro, agora tem que trabalhar. Passemos para o outro lado. Mas quem não passa para o outro lado, quem não deixa a sua zona de conforto, perde a oportunidade de ver um milagre maior acontecer. Quer que o milagre aconteça em sua vida, saia da sua zona de conforto. Tenho visto o Senhor Jesus realizar grandes coisas, e eu estou pregando nesta noite, porque eu continuo crendo e vendo o Senhor Jesus Cristo operar milagres, curas, salvação, libertação, transformação, e nesta noite não vai ser diferente, porque eu prego o mesmo Jesus que Marcos descreveu aqui. Ele disse: passemos para o outro lado. Agora, para passar para o outro lado, tiveram que tomar um barco. Não podia ser um barco pequeno, era um barco para levar 13 pessoas pelo menos. Teriam que enfrentar uma navegação agora difícil. Aquele mar, aquela ponta de mar de água doce, entre montanhas, formava-se ali como que um túnel de vento, que batia nas águas e agitava as águas, e de repente começaram a navegar. Jesus tinha ministrado todo dia, já era tardinha do dia, Jesus tinha ministrado todo dia. Os discípulos disseram: Jesus, então o Senhor vem conosco no mesmo barco, né? Vão no mesmo barco. É sempre bom a gente pedir que Jesus entre no mesmo barco com a gente. É sempre bom. Os discípulos eram pescadores experimentados, e eles poderiam dizer: Jesus, deixa que a gente sabe remar, a gente vai sozinho. Mas não foram sozinhos, levaram Jesus no barco. A Bíblia diz que eles levaram Jesus com ele. Provavelmente que Jesus tivesse dito: olha, eu vou encontrar com vocês depois, como em outra ocasião aconteceu. Jesus disse: entrem no barco e atravessem o mar, que eu vou para o monte orar, depois eu encontro com vocês. E não deu certo, porque veio um problema durante a noite, uma tempestade durante a noite. Aí os discípulos agora pensaram: Jesus, o Senhor vem conosco, o Senhor vem no barco. Jesus tinha ministrado o tempo todo, arranjaram um travesseiro e disseram: Jesus, deita na polpa, pode descansar, que nós vamos remar. Irmãos, você pode até remar, mas tenha Jesus no barco junto, que alguma coisa pode acontecer. Algo inesperado, fora do teu controle, pode acontecer. E se Jesus estiver no barco, se Jesus estiver na sua vida, se Jesus estiver no seu casamento, se Jesus estiver na sua empresa, se Jesus estiver na sua administração, prefeito, se Jesus estiver quando surgir o problema, Jesus aí está. Basta você pedir: Jesus, Jesus, desperta, vem me ajudar. Até então os discípulos não conheciam Jesus profundamente, e eles arranjaram para Jesus dormir, e Jesus aceitou e foi dormir. Mas a Bíblia diz que pouco depois que eles estavam navegando, vem uma tempestade muito grande, começa a agitar o mar, as ondas começam a entrar dentro do barco, e eles perceberam que o barco ia afundar. Tentaram de tudo e viram que não havia o que eles pudessem fazer. Aí eles se lembraram: Jesus está aqui, vamos chamar Jesus. E foram acordar Jesus, o homem, e chegaram lá e despertaram Jesus: o Senhor vai deixar a gente morrer, Jesus? Nós vamos acabar morrendo, Jesus. Olha a tempestade, o barco enchendo d'água. Jesus acorda, o barco estava quase naufragando, mas eles foram acordar um homem e despertaram um Deus. Porque quando Jesus acorda, ele fala com o vento e com o mar, como se fossem pessoas, e diz: mar, aquieta, vento, cala-te, para de soprar vento, aquieta-te, mar. E na mesma hora obedeceram, no mesmo instante obedeceu. Os discípulos ficaram atemorizados. A Bíblia diz que eles ficaram atemorizados, sabe por quê?
Porque até então eles viam em Jesus um mestre, mas achavam que Jesus era apenas um homem, filho de Maria e de José. Eles pensavam que Jesus era apenas um ser humano, mas agora eles contemplaram e viram Jesus realizando algo que só Deus fazia, que era dominar a natureza, que é ter poder sobre a natureza. Aí eles entenderam, atemorizado e com medo, diziam um para os outros: quem é este? Quem é este? Quem é este? Eles estavam andando com Jesus, mas ainda não conheciam Jesus. Eles diziam: quem é este? Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer uma coisa: você pensa que já conhece Jesus, mas Jesus ainda vai fazer coisas que você vai dizer: eu não sabia que o meu Jesus faz tudo isso. Quem é esse? É o meu Jesus, meu irmão, é o meu Jesus, minha irmã, é o Jesus que nós servimos, é o Jesus que nós pregamos, esse Jesus que faz milagres, esse Jesus que está sempre surpreendendo com aquilo que Ele faz em favor do seu povo, em favor do necessitado. Ele tem todo o poder. A Bíblia não narra antes que Jesus tivesse dito: sai deles, demônio, mas narra depois que os demônios disseram para Jesus: o que é que temos nós contigo? Viesse nos atormentar antes do tempo. E aí, entre parênteses, porque Jesus tinha ordenado para eles saírem. Jesus não precisou gritar, porque a autoridade de Jesus não dependia do tom de voz de Jesus. Há muitas pessoas que pensam que a autoridade para que aconteça um milagre, o pregador tem que impostar a voz e gritar bem alto para que o milagre aconteça. O poder não está na voz do pregador, o poder está na palavra de Jesus, o poder está em Jesus. É nele que está o poder. O milagre acontece por causa da autoridade do Senhor Jesus. E Jesus, com autoridade, havia dito para aqueles demônios saírem daquele homem. E quando aproximam de Jesus, eles chegam a pedir para Jesus: se nós temos que sair, deixa a gente ficar nesta cidade, deixa a gente ficar aqui mesmo. Olha que os demônios, eles querem ficar rondando o lugar onde eles estavam perturbando antes. Mas não é isso que Jesus quer fazer, não. Os demônios que estavam perturbando este lugar, eles vão precipitar no abismo. Jesus não vai autorizar demônio nenhum ficar rondando a sua vida, coisa nenhuma. Ele vai mandar precipitar no abismo. Eles não queriam sair, queriam permissão para ficar por ali. E Jesus nem deu resposta a isto. Aí eles pediram: então deixa a gente entrar nessa manada de porcos. Aí Jesus permitiu para dar uma lição àquela mistura de gentios com judeus que estavam por ali, que não podiam se alimentar de carne de porco, e aquele povo andava criando porco para poder tentar exportar para os judeus. Era um pacto do Antigo Testamento que não tem nada a ver com o Novo Testamento. Deixar isso bem claro. Mas Jesus estava ensinando ali uma lição. E por fim, Jesus queria mostrar a situação terrível que estava vivendo aquele pobre endemoniado. Aí Jesus autorizou, e eram cerca de 2.000 porcos que estavam ali. E teve demônio que estava dentro daquele homem suficiente para entrar em 2.000 porcos. O que nós podemos dizer? Que aquele homem estava possesso de pelo menos 2.000 demônios. Mas Jesus, na sua misericórdia, agora nós vamos começar a visualizar esse dia com Jesus, sob o aspecto da misericórdia do Senhor Jesus. Porque é que Jesus saiu de Cafarnaum, atravessou e foi para o outro lado. Em Cafarnaum não tinha uma multidão muito maior do que esta para ouvir Jesus. Em Cafarnaum não havia uma multidão que estava prazeroso com Jesus. Para que Jesus vai para o outro lado?
Porque Jesus estava preocupado com uma pessoa necessitada. Jesus se preocupa com uma pessoa necessitada. Saí dos Estados Unidos, viajei na terça-feira à noite, cheguei em São Paulo de manhã, passei o dia em São Paulo, esperando conexão para Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte, em casa ali em Belo Horizonte, às 7 horas da noite, e depois levantei às 5 horas da manhã, para poder pegar o voo para cá, conexões para Brasília, para poder chegar até aqui. Então chegamos até aqui para estar ministrando. Na segunda-feira começamos aí o caminho de volta, para chegar nos Estados Unidos, quarta-feira de manhã. Quinta-feira viagem para o Canadá, para uma escola bíblica lá no Canadá, e fico até o domingo no Canadá, pregando ali no Canadá, para depois voltar para casa. O meu neto, que nasceu no dia 10, eu tive 1 hora apenas com ele, para poder viajar para cá. Vale a pena tudo isso? Se converter uma pessoa aqui, já vale a pena, porque Jesus fez muito mais. Ele não viajou sozinho, ele levou mais 12 missionários com ele, por causa de um homem que ele queria salvar, por causa de uma vida que estava oprimida, por causa de uma vida que estava atormentada por Satanás, e Jesus queria libertar. Eu quero dizer, se nesta noite tiver aqui uma pessoa oprimida, uma pessoa que precisa da salvação, da libertação, Jesus me trouxe aqui por causa de você, para entregar esta mensagem para a sua vida. Jesus se preocupa com uma pessoa. Irmãos e amigos, vamos nos aproximar de Deus através de belíssimas melodias, como esta que tivemos a satisfação de apreciar na festa do nosso jubileu. Trazemos agora para você. Vamos acompanhar o nosso clipe gospel de hoje com mais um momento da nossa maravilhosa celebração do Jubileu de Carvalho da nossa igreja. Não abro mão do céu.
neste momento estamos encerrando o nosso programa. Abençoados irmãos e amigos, foi muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez com o nosso pensamento voltado para Deus. Agora, irmanados em comunhão com o Senhor, dirigimos a Ele o nosso pensamento e as nossas palavras. Juntos elevamos ao Senhor a nossa oração poderosa, que nós chamamos de a oração da fé. Agora é o momento de conversarmos com o Senhor, o Todo-Poderoso. Ore você também conosco. Vamos juntos adentrar a presença do Senhor. Maravilhoso Senhor, nós estamos na Tua presença agora, pelo sangue vivo do Cordeiro que foi morto ali na cruz do Calvário. Meu Deus, meu Pai e meu Mestre, nós estamos aqui para Te agradecer. Agradecer pelo programa, agradecer pela vida de cada irmão, de cada amigo, agradecer por esta família que nos assiste, por essas pessoas que nos ouvem. Oh, meu Deus, também queremos interceder nesta hora em favor daqueles que estão carentes de uma bênção, de um milagre, aqueles que precisam, Senhor, das Tuas mãos poderosas estendidas. Senhor, somente o Senhor faz milagres. Estenda Suas mãos sobre essas vidas, neste lar, sara os enfermos, repreende a dor. Senhor, soluciona os problemas, tem misericórdia das famílias, que haja mais amor, entendimento, compreensão. Ó Deus grande, santo e poderoso, é no nome de Jesus que nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus por mais esse programa. Graças a Deus pela sua audiência. Estamos encerrando, gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Se Deus nos permitir a graça, voltaremos na próxima semana, nesta mesma emissora e neste mesmo horário. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e glórias a Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida.